Me chamo Isailene, eu sou formada em Biologia pela Universidade, pela UFAC, e sou mestre em Botânica pelo INPA, né, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E eu trabalho no herbário da UFAC desde 2012. Então, a gente vai fazer uma apresentação aqui, falando um pouco, né, sobre os museus e o herbário, e aí vocês sintam-se à vontade para poder fazer qualquer pergunta. Eu só quero que vocês também me digam se a apresentação vai estar tá direitinho aí, porque eu acho que faz tempo que eu não apresento assim. Aqui Ah, tá tudo bem, a gente está vendo. eu não estou conseguindo colocar a tela cheia. Normalmente, isso é quando a gente coloca tela cheia, os alunos não conseguem ver, então você pode ir passando assim, não tem problema não, Ah, tá. tá? Então, pronto. Então, sem efeitos. Beleza. Sem efeitos. Então, o herbário da universidade, ele foi criado a primeira vez em 1979, em uma salinha do Laboratório da Biologia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, tá? Então, eu tenho que fazer tudo no mouse, gente. Meu Deus. Não tá indo. Professora, socorro. Aqui. Tu quer que eu projete para ti? Quer mandar para Por mim? favor, mando. Manda, tá? Que eu projeto. Pode. Melhor. Porque eu não tô conseguindo nem passar. Tá, tu Só manda um aí que eu instante, projeto. gente. Beleza, Problemas perfeito. técnicos. É assim mesmo, eles sabem já como é que é a vida do acadêmico do EAD. Gente, para quem está chegando Percebeu? agora, boa noite. A gente está só organizando aqui. Ainda não chegou aqui no meu WhatsApp, Isa. Tá carregando ainda. Tá. Acho que a Só internet não para tá quem muito tá... boa. Não, vai chegar. Para quem está chegando agora, boa noite. Só para dizer que a gente está, né, só resolvendo aqui uma questão da apresentação. A Isa está aqui com a gente já. Então, só um pouquinho que já a gente começa. Eu já recebi, tá, Isa? Já está abrindo aqui. Tá bom. Ele tava marcando, né? Não sei. Tá. Habilitar aqui a apresentação.
Aí já vou conseguir fazer. Eu queria saber o segredo, porque que algumas pessoas conseguem projetar, e eu, quando eu vou compartilhar a apresentação, nunca consigo em tela cheia, só consigo assim, nunca dá certo. E o Mas, meu que ainda nem estava escrevendo na apresentação. tu tá vendo assim? Assim tu consegue ver? Tô vendo. Todo Para mundo mim tá tá conseguindo bom. ver tela cheia? Só que não vai ficar Sim, pequeno para os alunos. Eu acho que dá para tu tirar a parte de cima, ocultar essa parte de cima, que aí aumenta um pouco a apresentação. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou mexer aqui nesse espaço. Essa setinha é bem em Melhor cima aí, que tira toda essa. Sei, aqui. eu não tô vendo teu mouse. Não, peraí. E Ocultar. era para ser por aí, isso. É, mas não ocultou não, né? Oxe, ocultou não. Pois é. Ai, que chato. Mas vamos fazer assim, né? Vamos tentar. Mas aí tá aqui, tá? E pelo menos as laterais já ficaram boas. Tá, eu vou Tomara que passando, dê para tá? ler, que agora eu fiquei preocupada. Ei, agora Ai, tá, ai. dá para ver, gente? Tá bom, Pessoal, pode começar. Eu vou passando aqui para ti, então tá. Pode passar, então. tá? Então, a professora pediu para a gente falar um pouco sobre o papel dos museus e das coleções, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa em coleção, a gente primeiro tem que diferenciar os tipos de coleções. Então, uma coleção científica, por exemplo, é um acervo, né, de seres vivos, né, que ocorreram em uma determinada época ou região, né, que são importantes para a nossa sociedade. De maneira geral, todo ser vivo hoje é estudado. Então, todos esses tipos de coleções, né, que preservam o patrimônio genético, ele é um tipo de coleção científica. Tá? Então, aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de coleções científicas, como as coleções biológicas, não vai dar muito bem para ver a imagem, né? Mas aí tem imagens crustáceos, tem de plantas, né, fauna, em geral, e flora. Tem a geológica, né, como o nome já fala, né, das pedras e tal, a arqueológica, que aí também pega da fauna, da flora, só que, no caso, fósseis, e também tem dados científicos, já mais para a área de TI, que é geralmente uma base de dados, onde a partir desses dados você consegue realizar estudos, né, a partir desses dados de origem de material genético, de patrimônio genético. Eu coloquei um númerozinho aí no proteção ao patrimônio genético, porque eu queria destacar que hoje essa proteção do patrimônio genético está com a lei da biodiversidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a lei da biodiversidade, né, que tem o número 3.123 de 2015, ela visa, né, proteger todo o patrimônio genético brasileiro. Então, para você ter um acesso, você fizer um acesso a algum patrimônio genético, você tem que fazer um cadastro dentro da plataforma do CIGEM. Ah, Isa, mas eu só quero consultar amostras que eu coletei. Você está fazendo acesso, tá? Então, assim, tem vários critérios dentro dessa plataforma para áreas onde você vai coletar, que você vai fazer esse acesso, que seguem normas específicas. E alguns órgãos a mais regulamentam também, como, por exemplo, em áreas indígenas, que seria da FUNAI, tá bom? Podemos passar. Então, em resumo, né, as coleções científicas, elas são um conjunto de organismos
eu já falei das científicas, das biológicas, é um conjunto de organismos ou partes delas, né, que estão organizados e vão fornecer essas informações e a sua procedência, né, e é a mesma coisa que eu falei das científicas, praticamente. A diferença é que quando se fala de científicas, a gente separa até a geológica, tá? A biológica já vai mais para a área da fauna e da flora, tá? E para que servem essas coleções, então, essas coleções biológicas? A partir dessas informações que servem como material testemunho, elas vão documentar a ocorrência, né, a existência desses espécimes em determinada área. E essas informações vão fornecer subsídios para estudos como para a preservação da biodiversidade, por exemplo, tá? Pode passar. Professor? Desculpa, volta. Eu coloquei alguns exemplos ali para vocês, que foi de entomologia, né, coleção entomológica, do lado esquerdo. Eu coloquei uma escicata, que faz parte de uma coleção botânica. Tem também do lado aí uma de animais. Essa aqui especificamente é uma de herpetologia. Ao lado tem uma que é de sementes. E essa outra é microbiológica, e nesse caso aí está trabalhando com fungos microscópicos, fungos que são utilizados para estudos de doença, enfim. Então, existem diversos tipos de coleções biológicas, e o herbário é um desses tipos. Agora você vai passar. Então, como eu já iniciei, né, falando sobre os usos, esses dados que estão guardados relacionados a essas amostras que foram coletadas, elas vão fornecer dados importantes, como, por exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje com esse aquecimento, com as queimadas, né, que vai dar, junto com os dados climáticos, meteorológicos, uma projeção de cenários futuros. Daqui a tanto tempo vai aumentar meio grau, vai ficar mais quente. Se continuar dessa maneira, não vai ter mais água daqui a tantos anos. Então, a partir desses dados biológicos, vocês conseguem fazer várias projeções do que se pode acontecer no futuro, mas também estudar o passado. Por exemplo, eu morava numa área que era bem florestada, só que agora que eu voltei para lá, está tudo devastado. Não existe mais nada, virou uma fazenda, é muito sol, está acabando com o solo. Como que eu posso restaurar essa área? Com esses dados, você consegue saber o que existiu naquela área. Então, a partir dessas informações, você consegue elaborar projetos para reflorestar essa área que não existe mais. Tá? Então, tanto para o futuro quanto para o passado, ele tem papel muito importante. E isso a gente sabe que afeta diretamente a saúde pública, né? Então, uma das que a gente mais ouviu falar nos últimos tempos, diante da pandemia, é relacionado à produção de insumos medicamentosos, né, como vacinas. E eles usam esses tipos de coleções biológicas, né? A Fiocruz, por exemplo, estudou bastante o vírus para poder encontrar uma vacina, assim como outros laboratórios que a gente lembra, né, pelas reportagens. E eu coloquei esse mapa aí da onda de calor justamente por esse período que a gente está passando. E ele é feito a partir desses dados biológicos que são fornecidos, associado a outros dados também, como eu já falei, os climáticos, meteorológicos, para poder fazer essa projeção. Pode passar. Mas, e aí? Tá, o herbário é um tipo de coleção biológica. Mas o que é um herbário? Quando a gente fala a palavra herbário,
o que vocês conseguem pensar? Erva, 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 a gente já pensa em erva, né? Faz essa pequena associação. Então, ela é uma palavra do latim, herbarium, é o plural de herbário. Ela é empregada para coleções biológicas que mantêm em seu acervo amostras de plantas secas e prensadas. Estas plantas secas e prensadas, como essa imagem aí abaixo da primeira, abaixo desse herbário aí, é um tipo de planta herborizada e ela é uma essicata, tá? Então, quando a gente fala em essicata, lembrem dessa imagem aí, dessa plantinha seca, prensada e organizada bem direitinho nesse papel. E dentro desse herbário, junto com essas essicatas, vai estar de maneira organizada, de uma maneira sistemática. E eu quero pedir desculpa aí pelo erro de português também, que faltou um R aí. Pode passar. Então, eu coloquei essa imagem aí à direita de livros. Por quê? Porque eu faço sempre uma analogia de herbário com a biblioteca. Quando você entra numa biblioteca, você vê vários livros. Quando você vê vários livros e você quer encontrar um especificamente, geralmente a gente pede a orientação, né, do bibliotecário, e ele vai olhar na base de dados a numeração daquele livro, onde que ele vai estar organizado, e você consegue ter um acesso facilitado a esse exemplar. O herbário não é diferente, tá? A diferença é que no lugar de livros, nós vamos ter amostras secas naquela cartolina, armazenadas lá dentro como se fosse um livro. Então, eu costumo chamar o herbário a coleção de biblioteca, onde cada essicata é um livro. Ah, Isa, mas livro tenho que ler. E planta a gente só vai ver aquela coisa velha seca. Não é bem assim. Todas as essicatas, elas possuem um rótulo com todas as identificações de todas as informações da hora da coleta dessa amostra, onde que ela foi coletada, quem coletou, como que ela é, mas eu vou mostrar isso mais na frente para vocês com mais detalhes, tá bom? Então, essas essicatas que estão armazenadas lá, esses nossos livros, ele tem a função de registrar e estudar, então, a biodiversidade vegetal de uma região ou de um país, tá bom? E, para curiosidade de todos, eu deixei essa última janelinha aí para dizer que, formalmente, os herbários surgiram lá no século XVI. Inicialmente, eles prensavam essas amostras como forma de coleção e também para estudar as plantas com uso medicinal. Então, se vocês forem olhar um pouquinho da história dessas coleções de plantas, começou assim, por causa dos usos medicinais. E por questão de coleção, porque desde que o ser humano existe, ele tem esse hábito de colecionar, né, de organizar as coisas. Pode passar, professor. Professora, e até a questão das plantas medicinais, né? Quando elas são secas, elas têm um benefício bem maior do que quando elas são frescas, né? Depende. Depende da planta. Tá? Depende um pouco da planta, porque até aonde ela nasce pode influenciar na composição química da planta, da amostra. Então, por exemplo, um exemplo assim que todo mundo provavelmente vai conhecer, todo mundo já ouviu falar daquela empresa doTERRA, que vende óleos essenciais. Eles coletam lavanda, apesar de existir plantação de lavanda aqui no Brasil também, eles não coletam aqui. Eles coletam na França, porque originalmente ela é de lá. Então, as propriedades mais efetivas dela acontece lá, com aquelas condições ambientais, de sol, tudo, diferente da daqui.
Então, a localização e a influência do ambiente pode influenciar positiva ou negativamente naquele composto químico que beneficia a saúde, né, das pessoas que utilizam aquela espécie. Mas, sim, a maioria delas a gente seca, né, para facilitar até mesmo o uso, né, para não fungar, enfim, mas elas, sim, de fato, são muito utilizadas. Mas, continuando, os herbários e as coleções, eu quero dizer aqui, é que quando eu falei assim, ele estuda a vegetação de uma região, só que não é bem assim, não é só os vegetais em si. Dentro de uma coleção, assim como no herbário da universidade, além das plantas, né, as angiospermas, gimnospermas, licófitas, samambaias e briófitas, também tem mais 2 reinos, além do plantário, que seria o protista, exclusivamente o grupo de algas, tá? E os fungos, tá? Os fungos, que também tem os líquens que tem essa associação, né? Então, eu coloquei esse quadrinho vermelho para mostrar a vocês, nessa árvore, os grupos que podem estar dentro de um herbário. Todo herbário possui esses 3 reinos? Não, tá? A maioria dos herbários do Brasil, eles separam a curadoria desses grupos estudados. Tem um grupo que é responsável só pelos fungos, tem um grupo que é responsável só pela água, tem algas, e tem grupos que é responsável só pelas plantas. Porém, nem toda instituição possui esse número de profissionais adequado para a conservação dessas espécies. Todavia, como eu falei, a importância, né, deles é tão grande que, no nosso caso, por exemplo, a gente possui esses 3 reinos dentro da nossa coleção, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Para mim está sendo bem complicado, porque eu gosto de interagir. Deixa eu só fechar essa porta aqui. Fiquem à vontade, viu, gente? A Isa já disse que vocês podem perguntar. Então, não tem nenhum problema levantar a mão e fazer a pergunta. A senhora pode passar. O Janaldo quer perguntar, ele levantou a mão. Pode abrir seu microfone. Pode falar. Olá, professoras, boa noite. Boa noite, os colegas aí, né? Estão aí em sintonia, aprendendo aí sobre o herbário. Eu gostaria de fazer uma pergunta só se o herbário ele pode ser construído só dessa forma de planta seca, ou ele também pode ser construído através de plantas verdes? Então, sim e não. Os herbários geralmente são locais onde se armazena exemplares desidratados, justamente para que essas amostras permaneçam por toda uma vida, porque eles são material testemunho de que aquela espécie existiu. Porém, assim como no herbário da UFAC, nós temos uma parte de coleção viva, só que ela tem uma função um pouco diferente. No caso da gente, a gente tem o epifitário, que é uma área onde só ocorre epífitas, que a gente só planta epífitas. Todo mundo aqui deve saber o que é epífita, e quem não sabe eu vou falar agora. As epífitas são aquelas plantas que vivem em cima de outros troncos, mas não são parasitas, elas só precisam de um forófitozinho para poder se apoiar e sobreviver. Então, um exemplo é a samambaia, as orquídeas, bromélias, tá? Então, esse tipo de epifitário que nós temos, esse tipo de coleção viva, ele é utilizado para a pesquisa dentro dos herbários. Ou seja, a gente espera a planta florir, a gente fotografa, faz toda aquela anotação, né? E depois a gente prensa esse material e ele vai para dentro do herbário desidratado, tá? Então, tem várias funções. Além disso, a gente também tenta manter para preservar a espécie. Então, sim, não nesse sentido. Os jardins botânicos, por exemplo, e eu vou falar de um dos herbários já para vocês, que é o maior, ele só tem planta viva, praticamente, tá? E é um pouco diferente, porque é mais para jardim botânico, eles conservam em vida os espécies, tá? Respondi? Ok, obrigado pela
resposta. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Isailene também, que eu sou Diga. professora. Os bancos de germoplasma, eles poderiam funcionar assim ou não? O que tu acha? É um tipo de coleção biológica, mas é um pouco diferente dos herbários especificamente. Né? Mas ele teria um papel assim, manter em vida aquela coleção de genótipos, né, digamos. Basicamente. Ah, tá, beleza. Então, voltando aqui, os herbários, né? Então, os herbários do mundo inteiro, eles são cadastrados dentro dessa plataforma aí, é o Index Herbariorum, tá? Então, todo herbário, geralmente, é cadastrado nessa plataforma, e hoje conta com mais de 3.500 herbários no mundo, tá? Associados a essa plataforma. Aí você pode passar, professor. Aí é o mapinha, onde cada pontinho vermelho mostra onde tem um herbário, tá? Então, nós temos bastante herbário espalhado pelo mundo, tá? Então, existe aí no mundo, segundo o Index Herbariorum, 3.000 herbários que armazenam 350 milhões de espécimes de plantas, tá? Só plantas. Não estamos falando de fungos nem nada, de plantas. Pode passar. E aí entra o que a gente estava falando agora. Qual é o maior herbário do mundo? O maior herbário do mundo entraria aí o Museu de História Natural da França. Eles têm cerca de 8 milhões de exemplares de espécimes botânicos, tá? Só que eles, como é um museu de história, eles não têm só plantas. Então, vocês podem ver pelas fotinhas que tem muitas outras coisas. É um lugar que, de fato, eu gostaria muito de conhecer um dia. Vocês podem E passar. eu também. Me leva. Então, e no Brasil, né? Pode passar. No Brasil. No Brasil, os primeiros herbários surgiram aí no século de 19, né? E então foi implantado os primeiros herbários. O herbário do Museu Nacional, que é chamado de R, esses são os acrônimos, tá? Então, é como se fosse a sigla de cada herbário. Ele foi de 1831, o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que provavelmente alguém já deve ter ouvido falar, chamado também de RB, ele foi criado em 1890, tem o herbário da Escola de Farmácia de Ouro Preto, e também o Museu Paraense Emílio Guild, que eu já tive o prazer de conhecer também. E desses aí, eu estou destacando o RB, porque ele e mais 2 herbários, que eu não vou saber de cabeça agora, mas só existem 3 que estão dentro dessa lista aí dos 100 maiores herbários do mundo, tá? Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, além de estar entre os 100, ele é o maior da América do Sul, possuindo aí mais de 850 mil amostras botânicas. Tá bom? Ele é enorme. Enorme. O Jardim Botânico Plantarum, ele também é uma coleção antiga, inclusive existe um livro chamado de Plantarum, que foi feito a partir dele. Ele é o maior em número de espécies. Nesse daí, a gente vai encontrar as espécies vivas, que aí é aquela questão que o Genaldo, né, perguntou. Então, em número de espécies da América Latina, ele é o maior, com mais de 6.000 espécies, sendo que 24 espécies estão extintas. Nesse caso, dessa numeração aí, eu já estou falando de escicapes, tá bom? Pode passar. Aí não ficou legal por causa da apresentação, né? Mas, esses aí são os tipos de flora brasileira. Eu já falei um pouco para vocês dos grupos, né, que podem estar dentro dos herbários. E aí, da flora brasileira, este é o número que nós temos por cada grupo. Então, para alga, nós temos 4.754 espécies.
Angiosperma 33.108, Bryophytas 1.568, e assim vai. Conhecidas atualmente, tá? Porém, gente, infelizmente, mais de 2.300 espécies, né, vegetais estão ameaçadas de extinção no nosso país. E o motivo, a gente olha pela janela, a gente já sabe, né? É a mão do homem mesmo. É fogo, é derrubada, enfim. E todos esses grupos aí, eles têm aplicações desde da alimentação, como na produção de roupas, cosméticos, inseticidas, móveis, enfim, vocês convivem com isso diariamente, vocês sabem. Então, eles têm muita utilização. Então, por isso é muito importante a gente conhecer para preservar. É uma frase que vocês também já devem ter escutado bastante. Vamos conhecer para preservar. Porque se a gente não conhece, não sabe para que serve o potencial daquilo, a gente não cuida. Infelizmente, é assim que acontece. Tá bom? Pode passar, professor. Aí, eu vou mostrar esse cata para vocês. Que é o que eu falei que eu ia falar um pouco mais detalhado do rótulo. Então, a criação da essicata, pode passar, professor. A criação de uma essicata é a partir da desidratação daquela amostra, que nem eu falei no início. Então, a gente coleta a amostra, a gente prensa a amostra, a gente desidrata ela, tira toda a água dela, e isso tem um porquê, tá, gente? Tem um porquê para tudo. Se vocês não souberem ou eu não falar, vocês podem me perguntar, porque tem um porquê para tudo. A gente desidrata elas, a gente monta em cartolina e coloca também o rótulo, tá? O rótulo, a etiqueta e o envelope. Eu não sei porque não tá o slide 14, mas é no slide 14 que está essa essicata. Professora, agora estava com problema na passagem de slide. Então, aí essa é uma essicata, isso aí é de uma bromélia. Não, orquídea. Uma orquídea terrestre. Tá? Essa planta aí, ela foi coletada em 2017 por Cabral. Ela é uma planta recente. Então, aí nesse rótulo, nós temos o número de tombo. O número de tombo refere-se ao código que é usado dentro da coleção, para a gente saber que se trata daquele exemplar. Aí tem o nome da espécie, tem quem coletou, quem identificou, as coordenadas geográficas, o estado, o município, se era uma área privada ou não, se tem algum uso, se tem algum nome popular, se as características que se perde quando elas desidrata, por exemplo, se for uma flor vermelha, quando seca, a gente já dificilmente vai ver o vermelho. Deixa eu ver de qual cor era essa aqui. Essa aqui era verde, flores verde com a parte central branca. Então, a gente não consegue ver tão claramente as cores depois da desidratação. Mas todas essas informações ficam dentro da essicata. Então, esse aí é o nosso livro, da nossa biblioteca. E lá em cima, bem do lado esquerdo, não sei se vocês vão conseguir ver, existe um envelope pequenininho assim. A professora pode passar o mouse em cima para eles verem. Esse envelope, a gente deixa em cima, isso aí. A gente deixa na amostra caso um pedaço dela se quebre. Então se quebrar, vocês não jogam fora? Não, a gente não joga fora. Por quê? Porque pode ser feito estudos genéticos, por exemplo. Ou então, se foi uma parte da flor, a flor e o fruto são fundamentais atualmente para a correta identificação da espécie. E por que é importante ter a correta identificação da espécie? Porque a partir do conhecimento da espécie, eu consigo resolver muitas coisas. Pegando aquele exemplo da planta que é utilizada na saúde, tem gente que usa muito questão de garrafada, né? Vou falar um pouco mal da garrafada aqui. Coloca várias plantas achando que é aquela espécie, mas na verdade não é. Mas comigo funcionou. Ótimo.
Por que que contigo não está funcionando? A pessoa está passando mal, está com o fígado atacado por causa da bendita da garrafada. Porque não eram as mesmas espécies. Um exemplo claro que a gente tem aqui no Brasil, no Acre, é o breu. Todo mundo fala fulano, aquela árvore é breu, é breu, é breu. Só que dentro desses breu tem 3, 4 famílias diferentes, não é nem espécie. Então, é muito importante a gente ter conhecimento da espécie, principalmente quem trabalha com esses compostos químicos para produção de medicamentos. Esse é um exemplo, né, que a gente está usando aqui. Porque, imagina, eu estudei lá a planta, o breu lá, funcionou. Aí o cara coletou um breu, também foi usar e morreu. Por quê? O que que aconteceu? Não era o mesmo breu, era outra família, tá? Eu vou até dar um exemplo da família. A maioria dos breus estão dentro da família Burseraceae. Só que a Burseraceae, ela se confunde muito facilmente com a Anacardiaceae. E é outra família totalmente diferente. Tá? Então, assim, só para vocês terem noção, são coisas totalmente opostas que, às vezes, as pessoas colocam tudo dentro do mesmo saquinho. Então, por esse motivo, também a gente mantém esse envelope, esse envelopezinho aí. Pode passar, professora. Então, com a coleta dessas amostras, pode acontecer de ter uma coleção auxiliar dentro de um herbário. O que seria essa coleção auxiliar? Eu coletei a planta, mas eu também coletei um pedacinho, eu coletei um pedaço da amostra da planta, mas eu também coletei um pedacinho da madeira da planta, porque eles também conseguem separar as espécies pela madeira, tá? Também conseguem separar pelos pólens, que seria essa palinoteca. E a carpoteca é muito comum dentro dos herbários, eu acho que é a mais comum dentro dos herbários, que seria de frutos, porque alguns frutos são muito grandes, então não cabe lá naquela amostra da essicata. Então, acaba sendo criada uma coleção auxiliar, né, que é associada àquela essicata. Então, eu coletei lá uma castanheira. Eu não consegui colocar o ouriço junto com a essicata, mas eu dei a minha numeração de tombo para essa essicata e eu guardei o fruto com a mesma numeração lá na sala da carpoteca. Então, se alguém quiser estudar essa amostra, eu consigo juntar essas duas amostras, você consegue avaliar o exemplar completo. Quando eu falo de amostra completa, exemplar completo, eu estou querendo falar que partes das folhas, flor ou fruto, ou fruto, tá? Todas as amostras que são depositadas em herbário, todas não, vou corrigir, a maioria delas são férteis, porque a identificação hoje é a partir de chaves dicotômicas, ou seja, são a partir de chaves de identificação que são baseadas em flor e fruto. Se eu coleto uma amostra que não tem flor e nem fruto, é tudo mato. Eu costumo dizer assim, porque quando a gente olha que não tem flor nem fruto, é tudo verde, é tudo igual. Lógico que quem tem mais experiência consegue separar, mas quem não tem, e mesmo os com grande experiência, mesmo os taxonomistas especialistas naquele grupo, podem errar. E eu cito um exemplo recente, de 2017, do especialista de Burseraceae, Douglas Daly, que estuda há anos, desde a década de 90 aqui no Acre, é o maior coletor do herbário da universidade, e ele tinha colocado uma espécie dentro de Tetragastos panamense, só que essa espécie, Tetragastos panamense, na verdade, era de outro gênero, era de Proteum, e dentro ainda dessa espécie tinha uma espécie nova. Então, além de ele ter mudado de Tetragastos panamense para Proteum panamense, ainda apareceu outra espécie, uma terceira espécie, que era a Proteum acrense, que só ocorre aqui no Acre. Tá? Então, assim, até os especialistas podem errar. Por isso que é importante também essas coleções auxiliares, porque às vezes vai ser o grão de pólen que vai separar uma espécie da outra. Porque visualmente, para a gente, tem folha, tem flor, tem fruta. Para a gente que não é especialista, né? Então,
todas as informações que a gente pode obter de um exemplar é guardado, é armazenado para ser estudado. E aí, ó, que nem esse exemplo, depois de anos, ele reavaliando, reestudando, ele verificou que se tratava de uma espécie nova para a ciência, uma espécie que recebeu o epíteto do Acre, né? Pode passar, professor. Se alguém quiser falar também, pode falar. E aí, esse armário aí com esse monte de plantinha vermelha é um exemplo de armário que existe dentro da coleção, dentro dos herbários. E isso eu também falo do nosso herbário, tá, gente? E dentro desses armários que tem essa capinha vermelha, a gente fala que são exemplares tipos. O que são exemplares tipos? Os exemplares tipos são aqueles exemplares utilizados para descrever uma espécie nova, que nem o Douglas identificou essa Proteoacrense. Ele usou várias amostras para ele ter certeza de que aquilo era uma espécie nova. E aí, na hora que ele foi publicar o artigo, ele disse, olha, esse exemplar aqui, eu estou dizendo que é o holótipo, foi a principal amostra que eu usei para descrever a espécie. E as cópias duplicatas dessa amostra, que são os isótipos, se tornam isótipos. O que é que são duplicatas? Eu passei e não falei das duplicatas. Quando eu coleto uma amostra, eu coleto de 5 a 10 exemplares por amostra. Então, se eu fosse uma árvore, né, por exemplo, eu ia ter de 5 a 10 amostras minhas. Uma eu ia deixar no herbário da universidade. As outras 9, minhas duplicatas, minhas figurinhas repetidas, eu ia trocar com outros herbários para identificação, eu ia trocar para aumentar o número do meu acervo, porque eu sou uma colecionadora de plantas, né? Então, se eu tenho 9 coisas igual, eu vou trocar com os coleguinhas que têm coisas diferentes. E aí, em vez de ter uma espécie só, eu vou ter 10. Que eu troquei com meus colegas. Então, no caso dos espécimes tipos, é a mesma coisa. Ele usou uma espécie, por exemplo, Suzana número 10, a coletora Suzana número 10, ele usou essa amostra como holótipo, foi a principal amostra. As figurinhas repetidas desse holótipo se tornam isótipo, tá? E as outras, vamos supor que o resto da turma foram as outras amostras que ele utilizou para ajudar na descrição, na comparação. Então, esse resto da turma seria os parátipos, tá? Então, tudo que ele usou que não é holótipo ou isótipo é um parátipo, tá? E aí tem outros tipos de tipos, só que é mais complexo, eu acho que não vale a gente se aprofundar nisso aí, mas eu deixei aqui caso tenham curiosidade. E se vocês notarem, eu coloquei o artigo 9.1, artigo 9.4, que artigo é esse, né? É do Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Então, essas coisas não são aleatórias, elas existe um código internacional, uma legislação que se segue para publicar uma espécie nova, tá? Então, esses aí estão baseados dentro do artigo do Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Pode passar, professor. Então, os herbários, eles são muito importantes porque a gente consegue estudar os diferentes tipos de bioma, né? A grande diversidade que nós temos, e nós sabemos que nós, dentro da Amazônia, somos a área, assim, mais visada do mundo, e por isso nós temos que preservar mais ainda, porque todo mundo quer acabar, todo mundo quer conhecer, só que eles querem conhecer do jeito deles, eles entram de qualquer jeito, e é por isso também que a Lei 13.123, a Lei da Biodiversidade, veio tentar, né, segurar um pouco desse furto, vamos dizer assim, tá? E com todas essas informações que a gente vai ter nas nossas essicatas, a gente consegue, por exemplo, ver o tempo da floração e frutificação, e isso auxilia quem trabalha com os frutos da nossa região, por exemplo, dá suporte para conservar
certas áreas que podem estar em perigo, projeções futuras, como eu já falei, consegue fazer estudos, né, sobre padrões que podem estar mudando e como isso pode influenciar dentro da nossa diversidade, dentro do nosso meio. E o papel dele dentro da saúde pública, que a gente também já mencionou, né? Então, assim, se a gente fosse falar da importância, seria muito mais do que isso, né? Porque eu costumo dizer que o herbário, ele é multidisciplinar. Ele pega gente de história, de geografia, de informática, de biologia, de agronomia, de várias áreas. Porque ele é assim. Porque nada é isolado, tudo é um complexo, é uma cadeia, está tudo interligado. E por isso que eu digo que o herbário é multidisciplinar. Então, se a gente passar o slide, vocês não vão conseguir ver todos, por causa que eu tinha colocado efeito, mas aí mostra que mesmo com toda essa importância, muitas coleções, muitos museus, muitos herbários estão sofrendo muito. Recentemente teve aquele do Rio, que todo mundo viu, né, no Jornal Nacional, e diariamente a gente recebe notícia de que teve infestação, teve água entrando, enfim, esses aí são os mais falados, né, porque acabaram perdendo quase que a coleção inteira, quando não foi inteira, que apesar da importância, eles só começam a dar valor depois que perde. E é por isso que eu digo, vamos conhecer para preservar, porque depois que a gente perder a nossa floresta, não vai ter mais como a gente recuperar tão facilmente, tá bom? Passando. Mas e aí o herbário da universidade, né? Ele faz isso tudo que eu falei. Pode passar, professora. E aí, como eu disse no início, ele foi criado em 79 por essa moça aí, lourinha, a professora Nívia, tá? Lá numa salinha do lado do laboratório de química da UFAC. E depois ele foi para o Parque Zoobotânico em 90. 94, coisa assim. E hoje, né, ele está sendo curado, né, a curadora hoje é a Almecina Balbino, essa que está segurando essa cicata aí, moreninha, tá vendo ela? As perninhas cruzadas, essa é a Almecina. E a nossa equipe, vocês olharem para lá, tem eu, tem a Almecina, tem a Ju, que somos efetivos, e tem também os estagiários. Esses dois que estão aí, por exemplo, eles estão no mestrado, começaram o estágio com a gente na graduação. Um é de biologia, o de óculos é de agronomia. Lá embaixo temos estagiários mais atuais. Uma é do IFAC, que é a Argentina. A outra, que está do lado da Júlia, de óculos, é da biologia. Esses outros 3 ali são da engenharia florestal. E assim vai, a gente vai recebendo vários alunos voluntários, né, bolsistas, para trabalhar com essas amostras secas. Não só com elas sequinhas, mas elas em campo. Pode passar, professora. E aí a gente vai para campo junto com eles, a gente coleta, a gente ensina como que coleta, como que prensa, a gente volta de campo com várias amostras, essas amostras são catalogadas, né? São disponibilizadas, pode passar, professor, numa base de dados online. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a essas amostras. Como vocês podem ver aí do lado dessa flor de bromélia, do lado direito é a Graça, de biologia, que está capacitando esse outro aluno, que é de sistema de informação, a mexer com a base de dados, né? Que também é uma coleção que tem uma base de dados informatizada. A gente recebe alunos de mestrado, graduação, doutorado, pesquisadores, como vocês podem ver nas fotos. A gente também faz cursos de capacitação, como esse aí de fotografia. Pode passar, professor. A gente participa de eventos. Esse aí, embaixo que eu estou com esse banner, foi agora, semana passada, lá em Recife, que a gente foi apresentar os resultados dos herbários. Temos pesquisadores de fora, nessa segunda foto aí, do meio e a de baixo, são pesquisadores de fora,
Esse de baixo é de Brasília, esse de cima aí é de Miami, do Jardim Botânico de Montgomery, e a nossa coleção sempre está sendo visitada por pessoas nacionais ou internacionais, porque nós estamos no coração, nós estamos na Amazônia, e na divisa com Peru e Bolívia, então a gente tem uma diversidade que ainda é pouco conhecida. Então, nós precisamos pesquisar muito, nós precisamos conhecer mais, tá? Pode passar, professor. E, como eu falei, nosso herbário, ele vai ter fungos, algas, plantas, né? Desses 3 reinos, né? A gente vai estar tendo material, exemplares desses 3 reinos. E eu acho que é isso, gente. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem me fazer na pergunta. É muita coisa, então pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, tá bom? Pode perguntar à vontade, que eu puder responder. Sem perguntas? Ah, então foi boa a apresentação. Muito boa a apresentação, Isa. Aprendi muito com você e quero até deixar meu relato, né? Porque a minha iniciação científica ela foi lado a lado do herbário da UFAC, quando ele não era esse herbário de hoje, ele era o herbário antigo. E eu me lembro que eu era vizinha, né, do herbário, eu fazia a iniciação científica em sementes florestais. Então, assim, gente, o herbário, ele é um lugar onde a gente guarda o presente, o passado e tem que guardar o futuro. Como a Isa bem falou, ele não é só um lugar onde você guarda coleções botânicas, mas você guarda também amostras de DNA, né? Coisas que vão ficar ali conservadas por um bom tempo e que muita gente utiliza depois para fazer uma identificação, uma comparação de filogenética, como vocês aprenderam na aula passada. Né? Então, você pega o material de alguns lugares e faz ali o casamento, pode fazer identificação genética através de DNA, tipo um código de barra, que é o barcode. Então, assim, tem muita coisa. O herbário realmente é um lugar sagrado da botânica e das áreas afins, né, como micologia, a parte de algas, que eu esqueci o nome agora, mas enfim. E, assim, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser perguntar alguma coisa, é o momento. Dizer para vocês que o herbário, né, a Isa pode falar isso muito bem, ele está de portas abertas, né, Isa? Sempre. Estamos sempre de portas abertas. E aí, pegando um gancho da fala da professora, ela falando do DNA barcode, eu queria deixar, né, uma fagulhinha de curiosidade para vocês, quem sabe, né, para vocês se aventurarem aí também, que existem agora, além do DNA barcode, novas tecnologias para identificação de espécies. E uma delas é a espectroscopia no infravermelho próximo, que inclusive foi meu trabalho de mestrado, que ele lê a composição da amostra e a partir dessa leitura, desses comprimentos de onda, ele consegue caracterizar cada espécie. Então, a gente consegue ter um acerto na identificação das espécies acima de 90%. Então, isso é muito bom, principalmente para a Amazônia, que é uma floresta, assim, que eles consideram muito difícil de identificar. Então, o DNA barcode, por exemplo, o acerto dele é em torno de 75%. Então, a espectroscopia está acima, né? Só que, logicamente, não dá para fazer ainda análises filogenéticas, né? Porque precisa do material genético para isso. Mas tem grande potencial para auxiliar, e inclusive algumas polícias rodoviárias já têm utilizado espectroscopia de mão, né? Do infravermelho, para identificação de toras derrubadas, né? Para ver se são materiais legais ou ilegais. Então, assim, é bem amplo, é bem multidisciplinar mesmo. Dá muita coisa. E a gente está lá aberto para vocês conhecerem, para vocês estagiarem, né? Enfim. Pode falar, Alexandra. Antes da Alexandra, teve uma pessoa que falou aqui, a Brenda, rapidinho. Se um dia todas as plantas e árvores morressem, daria para usar o herbário para replantar? Não. Não. O herbário, ele não é um banco de sementes. É diferente. Ele serve para você saber o que ocorria naquela área. Então, você sabendo o que ocorria naquela área, você consegue restaurar aquela região. Mas você precisa das sementes. Por isso que existem bancos de semente, que também é um tipo de coleção científica.
tá? Então, existem por aí, principalmente nos locais mais gelados, que existem esses bancos de sementes. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver, parece um geladeirão, assim, uns freezer enormes, cinzentos, assim, para armazenar, justamente pensando no pior, né? Se tiver uma bomba nuclear, perder tudo, então eles tentam conservar da melhor maneira possível esse conjunto de sementes para poder propagar depois. Aí o Gabriel Souza perguntou aqui se no herbário tem algum tipo de bunker de sementes. Não. O viveiro tem. O viveiro do Parque Zoobotânico tem um pouco. E o laboratório de sementes faz estudos sobre a germinação desses grupos de semente, dessas espécies. Mas o herbário não. O herbário é a nossa biblioteca. Ele serve para a base de todo estudo científico. Se você for, por exemplo, fazer um estudo para isolar o composto do gengibre para fazer um cosmético, para fazer um medicamento, você tem que coletar esse material, você tem que depositar no herbário, você tem que receber o número de tombamento para você publicar, para o seu trabalho ser validado. Porque você falar é uma coisa, você ter a prova de que você usou aquilo ali é outra. Por isso que a gente diz que as essicatas são material testemunho da existência daquele espécime que existiu ou que existe. E é bem interessante, gente, a gente ver assim, né, o herbário. Ah, mas aqui no Acre a gente tem quantos? E a Isa, quantos a gente tem aqui? No Acre, a gente tem só da universidade, tá, gente? A gente tem efetivamente o herbário da Universidade Federal do Acre no campus Rio Branco, e atualmente uma outra professora lá no campus Cruzeiro do Sul iniciou outro herbário lá, que está com aproximadamente 2.000 amostras. O nosso daqui está com 2.557 espécimes até semana passada. Então, já deve ter mudado esse número. E vocês podem ter acesso a esse herbário virtual no site SP-Link. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Se eu consigo projetar. Se eu consigo projetar, né? Porque não deu certo outra vez. Não, mas vai conseguir, sim. Compartilha a tela. E eles perguntaram aqui, Isa, se qualquer pessoa pode ir visitar ou tem que ser só aluno da UFAC? Não, qualquer pessoa. Inclusive, eu mostrei uma foto de uma aluna do Instituto Federal que está lá, estagiando conosco, tá? Então, aqui, ó, nesse site SP-Link, Species Link, você vem nesse campo de busca, aqui, ó, tá vendo o meu só risca, ó. Nesse campo de busca, e aí você clica nele, deixa eu ver se eu clicando pela outra página vai dar certo. Deu certo, pronto. Vou fazendo aqui, vocês vão ver. Aí, bem aqui tem o acrônimo. Lembra que eu disse que cada letrinha tem o nome de um herbário? É a sigla de um herbário? Da nossa universidade, se chama o FAC-PZ. Então, já está aí, ó, Herbário da Universidade Federal do Acre. Eu clico aqui e vou em registro. Ele vai me mostrar todos os espécimes que estão depositados lá, ó. Tá aqui, ó, 22.571, como eu falei para vocês. Só que, como eu estava no congresso, eu não atualizei essa semana. Então, ainda está com os dados da semana passada. Tá vendo? Então, todas as amostras estão aqui. Muitas delas estão com fotografia dos rótulos. Tá vendo? Aqui é o número de tombo, o nome da família, o gênero, aonde que foi coletada, as características da planta, que era uma árvore, né? O hábito dela de 3 metros, frutos amarelos. O coletor, por coincidência, foi o Douglas, que ele coletou em 1989. Então, todas as informações que eu comentei para você, eu chamo isso aqui de CNH, porque hoje, né, todas as nossas informações estão na nossa carteira de motorista. Então, aqui é um espécime que está costurado, antigamente se costurava muito, hoje, pela falta de mão de obra, a gente cola com cola quente, como essa daqui, pouca cola, justamente por causa das novas tecnologias, né? Porque se eu vou fazer a leitura da composição química do exemplar, se eu meto cola no meio, eu estou lendo a cola também, né?
Quando tem uma nova identificação, eles colocam uma filipeta, que seria um tipo de etiqueta menor, aonde ele se identifica, quem identificou aquele exemplar, e o ano. Esse daqui foi identificado em 97, pelo Lima, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lembra? Um dos 100 maiores. Uhum. Então, eles visitaram aqui. Enfim, vocês conseguem ter acesso a tudo. Ah, Isa, eu queria saber quantas espécies arbóreas a gente tem. Então, eu vou lá no hábito, cadê? No qualidade de notas. Isa, depois tu põe esse site no chat para eles terem acesso, que eles vão precisar em algum momento. Tá. Então, aqui, ó, de árvore eu tenho 7.012 registrada lá no herbário. Tá vendo? Sim. Só no herbário da universidade. Então, aqui a gente consegue fazer filtros, né, relacionado ao que nós queremos de pesquisas para facilitar. Aqui, ó, coloquei o site para vocês. Então, vocês podem mexer depois. Aí é que a gente consegue acessar imagens, a gente consegue ver o mapa de distribuição, a gente consegue ver números, né, relacionados àquele tipo, ele gera gráficos. Deixa eu tirar esse filtro aqui para a gente ver um gráfico melhor. Não saiu ainda, pera. Ó, do tipos. Lembra que eu falei do tipo para vocês? A gente tem 3 holótipos, 11 isótipos e 47 parátipos. Então, hoje que se conhece, mas a gente tem mais que isso, a gente está catalogando ainda, a gente tem esses valores de espécimes, de exemplares tipos, tá? E aí eu gravo, se eu quiser, né, para fazer uma apresentação, enfim. Sim. Então, você pode usar isso aqui para fazer seus trabalhinhos de aula também. Legal. E esses sites são feitos pela universidade? Não, ele é um produto base, do né? CRIA, ele é do INCT Herbário Virtual e é alimentado também pelo CRIA. Então, todos os herbários, deixa eu colocar aqui para vocês verem, limpar filtros. Todos os herbários que estão associados, são mais de 150, nacional e internacional, estão aqui. Então, aqui, ó, só de isótipos, a gente tem isso aqui. Entendi. Entendeu? Então, muitos herbários, muitos. Ou de Nova York, que é um dos que contribui muito com a coleção do herbário da universidade. O Fields-Guild também é um dos maiores herbários do mundo. Então, tem vários herbários. Esse aqui é o de Rondônia. Então, vários herbários do mundo. Então, assim, eu quero fazer um filtro com as espécies da Amazônia. Eu vou lá e consigo fazer esse filtro só de espécies da Amazônia. O Missouri também é um dos grandes herbários do mundo. Então, a gente consegue acessar todos eles que estão aqui, a partir desses filtros. A gente consegue fazer mapa, né? Excelente. É ótimo. E ele tem várias ferramentas, tá? Ele te leva para diversos lugares, ele consegue te basear a tua pesquisa aqui nesse alga base, para identificação de espécies de algas, esse aqui é de fungos, esse é o Flora do Brasil, que é o site que a gente utiliza atualmente para identificação de espécies da flora brasileira. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu paro de apresentar esse, né? E ponho para apresentar a outra página. Cadê aqui? Então, quando eu quero saber se a espécie está aceita, se ela não está aceita, oi para vocês? Pronto. Sim. Se ela é aceita, se ela não é aceita, eu venho aqui e digito. Ah, eu quero só pesquisar sobre algas. Aí eu vou só em algas, aí aqui vai aparecer todas as famílias de algas. Eu quero só briófita, briófita. Eu quero todas, de flora e fungo. Todas vão estar aqui. Ah, eu quero pesquisar só o gênero próteo, que é de Burseraceae lá do Douglas. A gente vai consultar. Aí ele vai mostrar no mapa de distribuição que tem, onde que tem a ocorrência do gênero próteo, a origem dele, se é nativa ou não, as formas de vida desse gênero, tá vendo?
onde que tem ocorrência, onde não tem registro ainda aqui no caso. Então, é um site que a gente utiliza muito, tem as referências. Aqui tem todas as espécies, ó, a proteoacrense que eu falei para vocês, onde está registrada somente, tá? Essa é a espécie, é a carinha dela. Vocês conseguem dar zoom na imagem, ó, de alta qualidade. Então, assim, são sites que a gente utiliza diariamente, porque tem boa acurácia, né, na identificação das espécies. Se vocês quiserem, eu posso colocar esse site aqui para vocês também. Gente, olha esse mundo da sistemática da taxonomia, gigantesco, né? É. E toda hora ele está mudando, porque, que nem a Isa falou, tem às vezes o pesquisador ele volta lá na década de 90 e diz, olha, eu tenho que corrigir isso aqui, porque não está certo. E aí aquela coisa que a gente achava que era, não é mais, mudou. E também tem uma outra página que a gente usa bastante, ela é atualizada a cada 2 vezes ao ano, que é o Flora Online do mundo, que é o World Flora Online. É o WFO, esse aqui. Então, aqui a gente consegue chegar mais próximo de um consenso entre os especialistas do que é aceito e do que não é aceito. Porque vocês sabem que conceito de espécie é subjetivo. Então, aqui no WFO, eles estão tentando entrar num consenso mundial, né, onde já se aplica um conceito relacionado a determinada espécie, onde cada grupo aqui tem um conjunto de especialistas que estudam em cima deles e concordam ou não com o nome aceito ou não. Então, essa última atualização foi em junho de 2024, a próxima vai ser só em dezembro. Tá? Então, aqui vocês conseguem acessar também várias informações sobre elas, que são aceitos, o que são sinônimos. Sinônimo, gente, é um que foi determinado o nome de espécie, mas na verdade viram que não era outra espécie. E aí a espécie que é verdadeira acaba sendo a espécie aceita e o sinônimo se torna um associado daquela. É um pouquinho complicadinho, mas é legal. Ah, esse mundo da sistemática, da taxonomia. Eu falei para eles na última aula, Isa, que a gente tem uma carência muito grande, né, de pessoas que se debrucem nesse mundo. Falta também, eu não sei, eu não sou expert no assunto, mas eu acho que falta investimento, né, talvez. Eu não... A gente costuma dizer que os especialistas, os taxonomistas, agora são fósseis vivos, os que existem, né? Porque poucas pessoas estão se interessando em se tornar especialista, mas é porque também não tem como é que eu posso dizer, um apoio, né, governamental que contribua, que corrobore para ele se desenvolver naquilo. Eu gosto muito da taxonomia, mas eu preferi ir para a parte de tecnologia, que eu acho que para mim era melhor, mas eu conheço várias pessoas que conseguem identificar a espécie assim muito facilmente, mas não trabalham com isso justamente porque não tem esse apoio, né, governamental para ele se manter, para ele estudar. Até porque um especialista, quando ele se dedica a um grupo, ele acaba indo a vários herbários para identificar essas espécies, e a gente já entendeu a importância, eu espero que já tenham entendido, né? A importância da identificação das espécies. Só que, para ele ir, gera um custo. A manutenção dele lá gera um custo. E nem sempre as instituições têm esse recurso, porque não recebem esse apoio. E é por isso também que foi criado, a partir desse projeto do INCT, com o CRIA, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, esse Flora Virtual, que é onde a gente consegue acessar os herbários virtualmente. Então, eu consigo acessar as plantas de todo mundo dentro da minha sala, dentro do meu quarto, onde eu quiser. E o especialista também. E a partir disso ele consegue colocar uma nova identificação por foto, por exemplo,
foto de boa qualidade, claro. E se for uma que ele não está conseguindo identificar muito bem, ele pode pedir emprestado, porque os herbários fazem isso, eles emprestam as amostras, eles doam a amostra, eles trocam a amostra, como eu já falei. Então, assim, tem esse trabalho justamente para ampliar o conhecimento e aumentar a acurácia da identificação das espécies. Excelente, meu Deus, é um mundo. Gente, e assim, como o nosso tempo já passou, mas foi um tempo assim que passou muito rápido. Isa, muitíssimo obrigada por você doar, né? Porque fazer ciência é isso, e na biologia nem se fala, a gente doa muito nosso tempo, né? Profissionais de extrema qualidade, a biologia forma, gente. A Isa, assim como é fruto da formação da UFAC, né? A Isa andou naqueles corredores como aluna, assim como eu, e quero agradecer imensamente o seu sim, né? Que quando eu falei com a professora Almecina, ela disse: vou ver uma pessoa que eu já tenho ali em mente, que vai ser a pessoa que vai estar com vocês. E aí a gente te convida para estar em outros momentos, assim, se você aceitar. Com certeza, claro. Eu amo participar dessas coisas. A gente pode fazer a apresentação sobre o teu trabalho com o espectrofotômetro, né, para ver a questão, né, em relação a como foi que você estudou, para eles entenderem um pouquinho desse mundo. Eu amei, eu assisti, inclusive, o teu trabalho, e eu gostei muito, e se a gente puder marcar, assim, daqui uns dias, um mês, 2 meses, para você voltar aqui, para nós está excelente. A gente vai gostar muito de te receber. Tá certo, a gente pode marcar, sim, esse mês não dá. Não dá, mais à frente acho que dá, sim, da gente... Tá. A disciplina termina em janeiro, então a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Tranquilo. Novembro, de 10 a 15, eu não vou poder, porque eu vou estar em um congresso de botânica, então, também esse período eu também não vou poder, mas aí dá para ir ajustando. Tá. Depois eu te mostro a agenda, aí você pode dizer, eu posso aqui, não posso aqui, a gente combina, tá bom? Tá bom. Obrigada, então, gente. Certo. Muito obrigada. Eu vou ficar agora com eles tirando dúvida do trabalho. Boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau. Quem quiser tirar dúvida, fica aqui comigo, tá bom? Tchau, tchau, Isa. Vamos lá, o que vocês querem de mim? Me digam, o que vocês querem de mim, porque vamos fazer uma lista aí de perguntas. Vocês estão com dúvidas sobre como montar a trilha. Antes de mais nada, gente, o que é a trilha, como eu falei para vocês? A trilha de aprendizagem, ela é uma neoferramenta, né, da metodologia ativa, que ela tem como objetivo direcionar o leitor para o aprendizado. Então, pensem como um trilheiro. Quando você pega uma trilha, você vai olhando a trilha e você vai observando essa trilha, e essa trilha pode te ensinar muitas coisas. Então, você está andando pela floresta e você observa que a trilha pode te indicar aqui o caminho. A, entre aqui e veja uma seringueira. B, olhe para cá e veja um observatório de aves. Então, a trilha que vocês vão fazer, pessoal, é aquela trilha que vai nortear o aluno ou a aluna a encontrar o caminho para aprender sobre as escolas, sobre nomenclatura e sobre identificação. Essa aula de hoje aqui já vai dar um super boom para vocês. E lembrem que muita coisa do que eu já falei para vocês, que vocês já viram na disciplina anterior, na primeira disciplina, a Isa falou aqui. Eu até já me antecipei aos fatos, né? E você já tinha um pouco de bagagem do que ela falou sobre chaves de identificação, sobre a questão da nomenclatura. Então, é bem interessante. As bases de dados eu anotei aqui, vou colocar no site, vou colocar no AVA para vocês terem acesso. Então, a primeira coisa pensem na trilha como uma ferramenta de aprendizado. Vocês vão usar a ferramenta como? Professora, eu vou usar o quê? Como é que eu vou criar esse documento? Vocês podem utilizar as ferramentas digitais, vocês podem utilizar ferramentas manuais, do jeito que vocês acharem melhor, tipo, eu vou fazer na cartolina. Então, você vai fazer na cartolina, mas você tem que fazer a trilha. Eu vou usar o PowerPoint, então eu vou fazer no PowerPoint. Eu vou usar o Canva, então eu vou usar o Canva. Então, o que você vai fazer é criar um mecanismo para ensinar alguém a aprender aquele conteúdo que você está propondo.
utilizando texto e principalmente imagens. Porque quando a gente fala de trilha, o que a gente faz numa trilha? Né? A gente pode fazer na trilha, observar. Então, a trilha de aprendizagem, gente, ela entra como metodologia ativa, muito utilizando a questão de visualização. Visual. Eu uso texto e eu uso imagens. Então, vocês podem estar brincando. Não se preocupem, porque vai ser a primeira experiência de vocês com a trilha, né? Vocês nunca fizeram isso. Então, vocês podem olhar algumas coisas na internet, mas vocês tentem ser os mais autênticos no processo de criação. Mas não é um mapa mental. O mapa mental, ele é nem mapa conceitual. É uma trilha que vai levando para um caminho, tá certo? Adriana, você pode falar que você tem dúvida, depois o Deusimar também pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Assim, eu queria que a senhora aumentasse o prazo, está muito em cima a atividade para a gente entregar, e também se a gente poderia fazer em 3, porque seria mais fácil, né, para a gente se ajudar. Tá, eu vou avaliar a situação de acordo com o cronograma, e aí você vai saber lá se eu fizer alteração no portal, tá bom? Deusimar. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, querido, e você? Tô bem, graças a Deus. Relacionado ao trabalho, a minha dúvida foi, essa trilha, ela seria mais ou menos usada assim como um exemplo, se eu fizesse alguns ligamentos, setas, indicando algo e marcando, fazendo os pontos ali como se fosse, eu acho que uns pontos chaves do assunto, seria mais ou menos assim? Sim, isso mesmo. Quando eu fiz uma trilha uma vez no Parque Nacional da Serra do Divisor, essa trilha ela tinha várias formas de indicar o caminho que a gente precisava chegar. Inclusive, tinha passos, né? Nas árvores eles colocavam pegadas, pintadas. E aí vocês podem usar a ferramenta mais didática e chamativa para vocês fazerem, que nem o Desmar falou, você pode seguir ali setas, passos, para vocês chegando de acordo com a trilha, no caminho que você precisa estar. Então, a trilha pode ter bifurcação? Pode, mas ela vai chegar em algum canto. O mapa mental, ele é mais conceitual, certo, gente? A trilha, ela é mais visual. Então, daí a diferença dentro da questão da metodologia ativa. O conceito do mapa mental, tem muito mapa mental que as pessoas só desenham, beleza, tá ótimo, mas eu preciso fazer uma trilha, que é diferente de um mapa. A trilha é um percurso, o mapa ele te mostra tudo. A diferença, entendeu? Relacionado a esse trabalho também, eu procurei ali na plataforma assuntos voltados às escolas, às nomenclaturas, e encontrei poucos assuntos, a não ser aquele vídeo que você disponibilizou lá na plataforma, e procurei algumas coisas relacionadas na internet, e vejo assim, que é um assunto bem complexo e bem difícil de encontrar na internet, ser abordado. É somente aqueles material que você disponibilizou mesmo, né? Aquelas chaves de identificação também contribuem para esse trabalho. Eu não consegui ter acesso àquela chave de identificação também. Também não, Deusimar, não está aparecendo, não. A chave agora não. A chave vocês não precisam usar ela, só pode citar a chave como ferramenta para a identificação do material, mas vocês não precisam adentrar no mundo da chave agora, nesse momento. Não, vocês vão ter um momento Professora, certo. Tem aqueles videozinhos que a senhora colocou informativo sobre nomenclatura e tal, que tem tipo HP, alguma coisa assim do tipo, não tá abrindo nada, tipo, não tem nenhuma informação lá. Ah, tá. Aquilo ali eu acho que é porque vocês entram pelo aplicativo ou vocês entram pelo MIAD? Porque uma vez a aluna me disse que quando ela entra pelo aplicativo, ela não consegue ver, e quando ela entra pelo MIAD, consegue. Eu não sei se pode ser isso, mas ele está aberto para vocês, que é a questão do ensino interativo. Ele está totalmente aberto, totalmente disponível, mas eu vou também dar uma checada, tá, Evileia? Eu vou checar, sim, o conteúdo interativo. Certo?
Então, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou Eu, parar até a professora, gravação permite aqui fazer para mais não uma? ficar muito grande o vídeo. Pode falar.